Nintendo exige remoção de 8.535 repositórios contendo o código do emulador Yuzu no GitHub. A empresa alega que essas bibliotecas oferecem acesso ao software ou código baseado nele, permitindo a execução de cópias ilegais de jogos do Switch. O GitHub entrou em contato com os proprietários dos repositórios para que possam realizar alterações antes da remoção, fornecendo apoio legal. Isso aqui eu gostei do GitHub, e eu trouxe um artigo pra gente ler, pra gente ver o que é. Mas o que é interessante pra gente falar sobre isso, tá, pessoal? Eu falei isso no corte do Yuzu, e eu... Não é querer me gabar, vai parecer que é piada, que eu sempre fico, não é querer me gabar e tal, mas, cara, é óbvio. Eu não gosto da atitude individualista de algumas pessoas que apareceram naqueles comentários, que é tipo assim, já tem 10 outros repositórios, kkkk, Nintendo nunca irá derrubar a pirataria. E assim, eu entendo o sentimento, pessoal, mas vocês não estão entendendo que isso aqui é coisa de adulto, é vida séria, tá? Se eu pegar, eu tendo um emprego legal, uma família, eu sou um desenvolvedor que tem uma reputação na internet, aí eu vou pegar e vou fazer um fork do código, e daqui a pouco a Nintendo vai mandar uma cartinha dizendo, você vai ser processado e a gente quer todos os seus pertences. Aí não tem assim, mas eles estão errados. Mas eu vou lutar legalmente, dependendo, tu vai perder muita grana e tu vai se fuder, tá? Então, o que eu tô tentando dizer pra vocês não é pra dizer assim, a Nintendo está certa. Óbvio que não tá certa. Mas quando eu digo, a Nintendo está indo atrás dos emuladores, não interessa se eles estão certos ou não, é por causa disso. Porque eles estão usando o sistema legal pro lado deles. Não é questão de tipo, mas potencialmente esse emulador pode já estar várias versões e eu já copiei, ele está atrás de site proxies. Eles vão fazer perseguição legal. E tipo, se tu tá a fim de se meter nisso, beleza, mas vocês têm que entender isso. Essa atitude me irrita um pouco, entendeu? Essa atitude de tipo assim, não importa a vida prática, importa que a pirataria é um lifestyle, tá ligado, mano? Eu vou roubar tudo mesmo. Igual a treta do site de anime agora. Então, não quer dizer que vocês têm que parar de fazer pirataria, lutar pelo direito de emulação e todas essas coisas. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é que a gente tem que levar essa questão mais seriamente, entende? Faz sentido o que eu tô tentando dizer? A lei serve pra esses caras, exatamente. E daí, por que eu digo seriamente? Tem um viés aqui. Estou apostando no meu próprio cavalinho na corrida, de que tipo assim, na realidade o problema não é que a Nintendo é burra e ela não consegue fechar o teu repositório e eles não são espertos o suficiente para achar todo mundo que tá copiando o código. Gente, vocês estão agindo como, sabe, desorganizadamente e tal, vocês não conseguem ver que o problema é a lei. E da onde vem o problema da lei? Vem da maneira como a gente se organiza, da maneira como a sociedade se organiza. De uma maneira que algumas pessoas se beneficiam e outras não se beneficiam. E daí, quando eu te peguei, aí eu quero que assim, você precisa da pirataria, você precisa estudar política. Você precisa entender como é que funciona a política do mundo. Você precisa se politizar. Você não precisa ficar gastando todo o seu tempo fazendo milhões de proxies e um sistema gigante tipo a Steam Verde pra fugir das coisas. Eu falei algo parecido assim no corte da Steam Verde, tá? Lars Ulrich, basicamente. Eu vi uma palestra bem legal esses dias, Renan, que era o desenvolvedor falando que o open source tem que ter uma maneira de se financiar, que é algo parecido com o que eu falo aqui. E daí ele fala uma coisa que eu achei meio pecado na palestra, que ele diz, o Lars Ulrich estava certo. A pirataria tirou o valor do trabalho dos artistas. Eu fiquei meio assim, eu entendi o teu papo, mas eu eu não gostei, porque o Lars Ulrich, ele não era isso que ele tava pensando naquela época. Vai treinar a bateria, Lars. Tô brincando, tá? Fãs de Metallica. Vamos ler aqui. Então vamos ler aqui rapidinho, porque tem umas informações a mais que vão estar aqui. Nintendo quer derrubar 8.5 mil emuladores de Switch de uma vez só. Na realidade é tudo o mesmo emulador, né? São cópias do código do Yuzu, que se vocês não viram o vídeo no canal, vai estar linkado aqui em cima. A Nintendo abomina os emuladores alternativos de seus consoles. A prova mais... Eu não sei por que esse é alternativos aqui. Talvez porque tenha sido traduzido do inglês automaticamente. A prova mais recente disso vem de um pedido baseado em direitos autorais para a remoção no GitHub de 8.535 forks, projetos derivados do Yuzu, popular emulador de Nintendo Switch. Esse movimento é uma continuação do processo judicial que a Nintendo moveu contra os desenvolvedores de Yuzu em fevereiro sob acusações de quebra de propriedade intelectual. Começou com a derrubada do Yuzu. A ação judicial resultou em um acordo que fez o Yuzu ser descontinuado. Além disso, os desenvolvedores do emulador concordaram em indenizar a Nintendo em
2,4 milhões aproximadamente de dólares, né? Aproximadamente 12 milhões de reais. O Yuzu saiu de cena, mas o projeto passou a ser massivamente preservado a partir de projetos derivados do seu código-fonte. Não se dando por vencida, a Nintendo... Ai, por que a Nintendo não se dá por vencida? Ela não vê que a gente clonou o código 8.000 vezes? Mais de 8.000, a Nintendo iniciou uma investida contra os milhares de forks do emulador. Como parte desse esforço, a Nintendo fez uma solicitação de DMCA, Leis de Direitos Autorais para a Proteção dos Estados Unidos... Lei dos Estados Unidos para a Proteção de Direitos Autorais, condicionando o GitHub, que é a plataforma onde se hospeda o código, a remover essas plataformas repositórios de 8.535 forks do Yuzu. O pedido de DMCA está alinhado com o processo movido pela Nintendo contra os desenvolvedores do emulador original. No documento, a companhia afirma que os repositórios relatados, foi traduzido em inglês, meus queridos, vocês acham que eu não sei? Relacionados, dão acesso ao emulador ou ao código-fonte do Yuzu, que por sua vez é considerado ilegal por executar cópias não autorizadas de jogos do Nintendo Switch. A guerra contra os emuladores está longe do fim. A remoção de todos os repositórios listados já começou a ser executada pelo GitHub. Essa é mais uma vitória da Nintendo. Contudo, a guerra da companhia contra a pirataria não termina aí. Há vários outros projetos tidos como ilegais pela empresa, dando trabalho para os seus advogados. Pô, os advogados da Nintendo estão... Ai, que pena. Tá me dando trabalho. Os caras só... 3DS, vai. O emulador de 3DS também bailou, hein? Não sei se vocês sabem disso, mas junto com o Yuzu. Super Nintendo, vai. Ai, que pena, tô sendo pago por hora. Torrent Freak cita como exemplo o MIG Switch, flashcard que apareceu no final de 2023 com a promessa de armazenar várias ROMs de jogos e sem o dispositivo ser detido pelos mecanismos de proteção do Nintendo Switch, nem mesmo via atualização de firmware. Então isso é uma coisa que eu ouvi falar há um tempinho, e eu, como sou um fã de Nintendo e tenho o Nintendo Switch, tô louco para que tenha os flashcards de Switch, que é basicamente um cartuchinho que tu vai botar jogos pelo SD, por USB e tal, e daí tu vai poder rodar as ROMs no Switch. Espero que isso funcione logo. Desde então, a Nintendo vem tentando derrubar páginas que vendem ou distribuem o MIG Switch, meio como o MIG Dumper, dispositivo complementar que faz backup, e eles estão entre aspas, de jogos para o console. Isso extrai os games dos cartuchos originais. Essas páginas podem mesmo sair do ar ou serem desindexadas dos buscadores, mas como você sabe, uma página some aqui, outras 10 aparecem ali. Mas então assim, eu sou parceiro de não romantizar a pirataria, vocês entendem o que eu tô tentando dizer? Eu sou a favor de não romantizar. A gente precisa, se vocês querem fazer esse tipo de coisa, a gente precisa ter o preparo legal, a gente precisa ter o preparo técnico e fazer esse tipo de coisa. Não ficar de nessa aqui, kkkk, já fiz 10.000 backups. Porque, inclusive, a gente pode estar num momento do mundo em que as empresas cada vez mais legalmente vão ter poder de estar perseguindo as pessoas. Eu acho que isso é muito negativo. Claro, 300 reais no jogo é foda, é isso que eu tô dizendo. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem Yuzus por aí ainda. Usem. Eu acho que quem se fode mesmo é quem tá... É o que eu falei. Veja o corte da Steam Verde que vai sair daqui a alguns dias, que tá no futuro. Eu acho que a gente começou uma discussão lá. Eu acho que a gente não pode romantizar a pirataria, é isso que eu digo. Não, eu concordo. Romantismo no sentido de dar acesso a quem não pode. Eu tô prometendo pra vocês uma discussão melhor sobre pirataria. Mas é que eu acho que a gente... Eu só quero um approach um pouco mais... Não, a Nintendo tá derrubando um cartãozinho que tu pode piratear a Switch quando tu coloca. E, inclusive, vou dizer uma coisa, vou dizer mais pra vocês, hein, pessoal. Isso, não pirateiem jogo indie. Exatamente, isso é uma boa também. Se vocês doarem para as instituições que estão nas mensagens fixadas do chat, eu vou apontar pra cá. Se vocês doarem R$1.000, ou seja, em conjunto aí, vocês me mandarem as notinhas. Não sei como é que vocês me mandarem as notinhas. Mas me mandem as notinhas. Doarem R$1.000, eu vou pegar um cartucho de Switch que eu tenho aqui. Eu vou pegar o cartucho do Mario Galaxy. E eu vou botar ele embaixo da minha língua. Porque pra quem não sabe, aparentemente os cartuchos de Switch têm uma substância antes as pessoas engolirem eles, que tem um gosto horrível. Então é isso. Provem pra mim aí que vocês doaram R$1.000 pras instituições e nós vamos fazer o teste de gosto do cartucho do Switch ao vivo. Isso era trend quando saiu o Switch. Mais uma antes da gente entrar nos tópicos sérios. E eu tô me atrasando aqui, eu quero entrar nos tópicos sérios. Na real é um gosto amargo bom pra caralho. Tá, eu vou pegar lá e comer agora então. Vamos pra próxima aqui, é rapidinho. Jogadores de Pokémon GO falando de enganar a Nintendo, tá? Agora eu vou romantizar aqui enganar a Nintendo de novo. Jogadores de Pokémon GO burlam sistema de mapas criando praias falsas para conseguirem capturar personagens raros. Tá, quem joga Pokémon GO ainda, chat? Eu joguei um pouquinho quando lançou. Cheguei a ficar meio viciado uma época.
Principalmente quando eu tava indo presencialmente na faculdade, que daí tinha um monte de Pokéstop, coisa. E daí eu parei. E eu larguei essa cachaça aí. Mas eu achei muito foda isso. Porque daí, inclusive, eu trouxe isso aqui pra falar de uma outra coisa. Eu vou ler primeiro. Como o jogo utiliza a ferramenta de código aberto OpenStreetMaps, os usuários estão adicionando ambientes litorais a partir de quintais residenciais, campos de golfe, escolas, estacionamentos e faixas de terra sem saída para o mar, a fim de capturarem Pokémon específicos, como Wiglets, que é um nome muito errado, e que só aparece nesse tipo de cenários. A informação do Ars Técnica. Isso aqui pode romantizar. Assim, eu ia dizer que pode romantizar. Tem uma coisa ruim de fazer. Ó, esse é o Wiglet, pessoal. A Nintendo. Eu gosto de Pokémon até hoje, ó. Boa. Cartucho. Gostei. Eu sabia que eu ia conseguir motivar vocês. Eu gosto de Pokémon, mas a Nintendo se passou com esse Diglett aqui, tá? Com esse Diglett minhoca de areia. Mas assim, eu achei interessante fazer isso. Já tinha relatos das pessoas que criavam Pokéstop fake ou usavam esse tipo de coisa pra manipular o jogo, assim. É interessante porque o que eu acho de comentário mais interessante sobre isso é como o digital influencia o real e vice-versa. Por quê? Porque a gente tem um jogo, né, do digital, um joguinho, uma coisa que existe no teu celular ali, que usa a realidade aumentada e tal, a ideia do jogo, e que se baseia em como a realidade é, né, nos pontos ali do relevo e os pontos, às vezes, turísticos, lojas da cidade, para montar uma coisa para o jogo. Mas daí, por causa da dinâmica do jogo, de como tu quer usar... Isso aí, Vamos pessoal. jogar, rapaziada. Pelo menos mais que o Kogos. Pelo menos mais que o Kogos nós temos que conseguir. E daí tu faz a volta, que é tipo assim, por causa da dinâmica do jogo, de tu querer ter os Pokéstops, de tu querer ter os itens, de tu querer ter os Pokémons, tu modifica o mundo real, pelo menos até no ponto que tu tá mentindo no OpenStreetMaps pra fazer isso. Então achei foda, assim, achei pra gente pensar, né? Mas uma coisa que eu ia falar, o pessoal do OpenStreetMaps é um projeto que, inclusive, umas pessoas falaram comigo recentemente, que o pessoal tá se mobilizando pra fazer aplicativos com OpenStreetMaps para ajudar na situação aqui do Rio Grande do Sul, para fazer, eles têm a questão de layers, que eles podem marcar coisas em cima do mapa, e eles têm umas reuniões que eles estão pensando em como fazer ações e tal, então chamar atenção para o fato de que o OpenStreetMaps é um projeto aberto, é um projeto similar ao Google Maps e alguns outros que não me vêm à cabeça porque o Google Maps é o mais famoso, que fazem essa questão de mapeamento das cidades, do relevo e tal, e se vocês se interessarem por isso, é um projeto muito legal, que tem bastante coisas interessantes e eu só achei engraçada essa história. O pessoal tá mentindo que tem praia. Talvez a parte não engraçada é que isso possa prejudicar alguma pessoa. Possa prejudicar alguém que, tipo, tem essa coisa aqui, eu vou ir pra lá porque é uma praia ou porque é tal relevo. Tipo, não é, tá marcado errado. Então, na realidade, é ruim fazer isso. Na realidade, é ruim e não é legal, mas é uma história engraçada que fala um pouco sobre como o digital influencia o real também. Vice-versa. Leaflet. Leaflet é uma biblioteca de mapas ou é uma coisa para renderizar mapas? Porque o OpenStreetMaps é o banco de dados dos mapas. Mas eu posso estar enganado que o Leaflet não é isso também. Em Londrina tem encontro de Pokémon GO, porque eles fazem eventos todo mês, eu acho, né? Cara, é uma comunidade legal, entendeu? Me faz pensar que se a gente gamificar o comunismo... Eu já te fiz umas críticas à gamificação aqui, mas talvez gamificando o comunismo a gente possa fazer alguma coisa, sabe? Lembra quando a Hillary Clinton disse... Por que os jovens não vão Pokémon GO votar? Tipo, ela falou. E daí ela perdeu a eleição por causa disso, tá ligado? Ela deve ter perdido 2% nas pesquisas por causa disso e foi decisivo. O Wiglet na praia é o assalto misterioso. Pode ser isso também. O pessoal falava muito que o pessoal botava bulba assaltos no mapa.